Olá pessoal, tudo bem? Bom, se você continua firme e forte depois de assistir ao primeiro vídeo desse canal sobre expressões idiomáticas, saiba que no vídeo de hoje eu vou abordar um pouquinho as curiosidades e um pouquinho da história sobre a canção O Bella Ciao. Mas se você não me conhece, meu nome é Letícia Flores, sou professora de italiano e de língua portuguesa e estou aqui nesse canal para explorar um pouquinho das curiosidades sobre a língua, as línguas e a comunicação em geral. Bom, essa música, ela ficou bastante em voga, vocês sabem, por conta da série La Casa de Papel. E agora que a quarta parte ela foi lançada, eu achei que seria oportuno a gente falar um pouquinho sobre essa música. Mas eu não vou criticar, não tô aqui para criticar roteiro, para dizer se é bom, se não é, inclusive porque eu não terminei de assistir a quarta parte, então não me deem spoiler, por favor. E eu vou tentar evitar fugir também dos spoilers para quem ainda não assistiu a série e pretende fazê-lo. Essa música, muitas vezes quando a gente vai falar sobre ela, explorar, né, os seus significados, a gente recorre ao período histórico lá da Segunda Guerra Mundial, que é muito significativo e nós vamos voltar a esse período sim. Mas se a gente cavucar um pouquinho mais na história, nós vamos encontrar registros um pouquinho mais antigos. Como é parte da tradição popular, é muito difícil a gente dizer certamente qual é a origem. Existem especulações históricas que vão dizer que a letra da música O Bella Ciao guarda semelhanças com uma música judaica, e existem outras especulações também de outras trocas culturais aí anteriores ao final do século XIX, mas eu vou tentar focar aqui no contexto italiano. E focando nesse contexto italiano, o registro mais antigo que eu encontrei foi essa música sendo cantada mais ou menos lá para o final do século XIX, aqui na região norte, coincidentemente a mesma região em que explodiu a pandemia do coronavírus, agora em 2020, né, aqui na região da Lombardia, mas não necessariamente na região da Lombardia, tá? Pode ser em qualquer região aqui entre norte e nordeste. E por que essa canção era utilizada? Por que ela era cantada? Ela era cantada por essas camponesas dos campos de arroz, essas trabalhadoras, né, das lavouras, como uma forma de denúncia contra as condições degradantes de trabalho. Olha que interessante. Ok, recortando esse momento histórico e guarda aí na sua lembrança, na sua cabeça, o contexto dessa música, o significado dela como uma denúncia, mais do que uma canção popular. A gente pula lá então para a tal da época, do contexto da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939, um pouco antes, lá em 1922, assume Benito Mussolini, o pequeno grande ditador, que vai se estabelecer como um sistema autoritário, como todos já sabem, vai se concomunar, vai se juntar ali com Hitler, mais precisamente em 1940, e aí existe uma ocupação dos alemães nazistas na Itália juntamente com o reforço do movimento fascista. E aí essa música ela vai servir como um pano de fundo para os movimentos, os grupos da resistência contra o autoritarismo e a opressão dos sistemas nazifascistas, né? Do sistema nazifascista. Muito bem. Tanto é interessante observar esse contexto que a gente vai ver que depois da queda do Mussolini, para quem não sabe, ele foi assassinado pelos partigianos, os partigiani, na verdade, que é como se chamavam os membros da resistência. Acabada a Segunda Guerra Mundial, em 1945, essa música ela vai ter uma retomada em 1962, quando a cantora Giovanna da Fini grava essa música finalmente, e ela não é gravada gratuitamente nessa época. Nessa época houve um movimento, houve muitos movimentos de lutas em favor
dos direitos trabalhistas e estudantis. Mais uma vez, essa música vai tomar força novamente na década de 90, logo depois dos Anni di Piombo, os anos de chumbo, que aí a gente vai entrar em máfia, e isso é assunto para outro vídeo. Mas lá para 1994, que é quando assume Silvio Berlusconi, também como uma canção para denunciar o autoritarismo. Um autoritarismo meio ridículo, no caso do Berlusconi. Quando digo ridículo é no sentido de digno de riso, mas isso também é assunto para outro vídeo. E ela vem sempre voltando e voltando nesses contextos bem específicos e reflexivos e de opressão. Quando a gente vê essa canção no contexto da série La Casa de Papel, a gente vê num contexto de resistência, mais especificamente contra o sistema financeiro. E também não vou dar mais detalhes para não correr o risco de dar nenhum spoiler sobre a série, mas basicamente a mensagem passada por essa música é ser, primeiramente, uma mensagem de despedida, porque durante a música inteira o partigiano ele se despede da sua querida, da sua bela, da sua amada. Ele já tem a certeza da sua morte, e para que a sua morte não seja em vão, uma morte da partigiano, uma morte como membro da resistência, então ele está lutando pela liberdade, ele está lutando contra a opressão e o autoritarismo, então ele vem, ele pede para a amada dele enterrá-lo sob a sombra de uma bela flor. E essa flor, e questo è il fiore, e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E essa é a flor do partigiano, do membro da resistência morto pela liberdade. Ou seja, é uma mensagem de despedida, ele se despede então da sua bela, da sua amada, mas também é uma mensagem de esperança, porque no momento em que ele coloca a flor no final, nas últimas estrofes, ele está recorrendo a uma metáfora da transformação, né? E que a sua morte não seja em vão, que seja uma morte pela liberdade, partigiano morto per la libertà, certo? Bom, eu vou deixar o texto dessa canção aqui na descrição, um texto que tem algumas variações de uma região para outra, como qualquer canção de tradição popular. Vou deixar também os links das referências, onde eu tirei esses fatos históricos para poder costurar aqui nessa nossa reflexão linguística, cultural, sobre a Itália, sobre essa música, que é um hino, como repeti milhares de vezes no decorrer desse vídeo, é um hino contra o autoritarismo e a opressão, e não vejo por que a gente não refletir, eu não entendo nenhum momento como um momento inoportuno para refletir sobre essas duas questões, que é o autoritarismo e a opressão, e sempre questionar, sempre refletir e buscar a nossa liberdade na medida em que seja possível, não é mesmo? Bom, eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se você tiver sugestões, se você tiver curiosidades, eu tô anotando tudo, e na medida do possível, na medida em que se encaixe aos contextos e que seja interessante, eu vou abordar as sugestões de vocês aqui também. Conto com a sua participação, com o seu feedback, e que você continue ligado, ligada para as próximas curiosidades e descobertas que nós vamos fazer aqui sobre as línguas, tanto a língua italiana quanto a língua portuguesa, que venham a surgir no nosso caminho. E allora, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 bacione partigiani!